E uma coisa que eu estava pensando aqui enquanto eu estava te ouvindo, para a gente passar para a próxima faixa, Cazuza e Renato são lados opostos da mesma moeda. Humberto não se encaixa aí, sabe? Humberto é um outro pensador, é um outro letrista e tudo. Eu via. Humberto é um pinguim, né, Sal? Casado com a mesma mulher, o cara não se droga, o cara não se afunda, o cara. Então, essa retidão existencial do Humberto agrega não só uma qualidade musical, porque ele vai ficando cada vez mais profundo, ele vai entrando na deep web da existência composicional. Aí que É, a gente está, né? Ele vai boa. entrando fundo, ele vai entrando mesmo nesse negócio. Se você acompanha a carreira dele até hoje, cara, ele faz letras são alucinógenas, assim, né? Porque ele vai ficando pior, no sentido de dizer que ele vai ficando melhor, né? Ele vai ficando mais elaborado no que ele estava fazendo. A gente está falando que essas letras, como de segurança, foram compostas por um garoto, cara. É. Um garoto que brinca com um refrão desse aqui. Você precisa de alguém que te dê segurança, senão você dança, senão você dança. E todo mundo entendeu isso errado. Então, assim, eu gosto muito disso. Porque tem gente que pensava que era polícia. Tem gente que ficou pensando que segurança, de fato, estava falando sobre outras coisas. E ele estava brincando com o fato daquele bom vivant do Cazuza, daquele cara lá. Lembra aquela canção do Cazuza que a gente até Vida comentou lá, fácil, né? exato. Fácil, fácil, vida fácil. Você quer esse sujeito que te garanta essa vida fácil. Então, baby, você precisa de alguém que te dê segurança, senão você dança, né? Essa ironia fina em que ele faz essa crítica, aí ele vem, né, com um arsenal de De vocabulário referências, é, que é uma explosão aqui, né? Bom Vivant, Tarumã, que é bem local, mas, gente, aí fala, pô, ele faz muita referência local. Aí ele lança Vietnã com Tarumã para fazer uma rima, mas, pô, fica super rico, né? sim, Porque você entende o que que é o Tarumã, aquele autódromozinho lá onde aconteceu. Porto Isso é uma Alegre, referência interessante para criar o estofo desse eu lírico que ele está construindo aqui para gente, que é um cara de quem você vai se aproveitar e por quem você vai se engajar para ter segurança, né? um coxinha, né, praticamente, assim. É Ele era o tal, o cara tá equivalente. legal, né? Um Puma Fascinava, GT com vidro fumê, uma sauna no AP, só para você ver. Pode é, crer, pode crer. Lutava karatê como nos filmes da TV. Pô, é um bambambam, né? Eu pois fico é, pensando assim, aqueles caras mesmo do Roberto e do Erasmo, sabe? Aquela coisa bem da década de 60, aham, da época que da Jovem andava no Guarda, carro, até pré-Jovem sabe? Guarda, até. Meu carro Aham, é vermelho, não usa espelho para me isso, pentear, sabe? Essa brincadeira, assim. Só que é uma brincadeira com fundo de verdade, né? é. É, Total. é, E o final da historinha, né, Ju, ali, e o que mais me impressiona é que tudo nasceu numa carona que ele te deu, né? no banco traseiro de um Alfa Romeo. Não é ótimo isso? Uhum. Senão você se cansa e rança. E aí ele, de repente, lança um rança. Entendeu? Ele está o tempo todo fazendo uma pegadinha. Então, o que que a gente começa a entender? E eu acho que aqui ele faz um cruzamento muito interessante com Cazuza na crítica social. Ele está detonando toda essa construção de segurança, porque afinal de contas não é Total. segurança nenhuma, né? Uhum. É uma E coisa muito aparente ali, aquela coisa do santo com pé de barro, né? é, Não, tem um ditado assim, sei lá, da estátua com pés de barro, né? Que desmorona, assim, que que é aparentemente frágil, é, que é né? frágil, né? E ele fala isso, né? Dessa instabilidade, desse fake, dessa construção de uma aparente segurança pautada na observação e no fascínio que você tem pelos bens de consumo. Então, a gente está falando aqui também de uma crítica dos bens de consumo, né? Pô, um sujeito todo erigido no que ele tem e quem ele é. E aquilo que a gente falou, ele está falando isso em 86, e hoje em dia é o que a gente mais vê nas redes sociais, né? As pessoas querendo aparentar muitas vezes o que elas não são, mas está ali, né? Ostentando bolsas de R$ 500 mil, não é? Numa live. A calça, o tênis, enfim. É muito curioso isso, assim, sabe? O Wilson está fazendo aqui, isso é muito interessante. Ó, vale pensar que sobre Humberto, ele consegue fazer análises como um cientista social
lançando mão de rimas aparentemente fáceis. E esses detalhezinhos que ele joga, como você trouxe pra gente, senão você dança, senão você dança, senão você dança, senão você se cansa e rança, né? Isso é, Errança. se você não presta atenção, passa despercebido, É, mas tá ali, ó. Esse é é. Humberto, sacou? Esse é Humberto, do detalhe. E tá tudo na entrelinha, sabe? É sempre assim, eu acho que é um jogo de aparências. É uma sala de espelhos de Versailles, sabe? Você tá o tempo todo, se você muda o ângulo, você muda a análise. E a gente está falando de uma composição ainda muito incipiente, não temos Humberto em todo o seu poder de Sim, construção, né? Temos um garoto fazendo uma composição cheia de ironia, falando das ilusões, falando dos apelos financeiros e falando que isso tudo pode ser perigoso para sim. você. E não é a polícia. Não é por isso. Vale como menção aqui, essa é uma das duas faixas que aparece na coletânea Rock Grande do Sul, em 85. É uma outra gravação aqui no álbum. Lá ela começa com uma gaita e tudo mais lentinha. E há diferenças, pequenas diferenças na letra. Vale a curiosidade aí vocês checarem no YouTube, deve ter as duas versões, tanto de Segurança do Rock Grande do Sul quanto a do álbum. Para quem não conhece, são duas canções levemente diferentes ali no arranjo e Você tem nas que dar uns letras. depoimentos, hein, Sal? Porque você estava na plateia desses shows, hein? Eu estava. É verdade. Estava em todos, né? Dessa fase até a saída do Augusto eu estava. Como é que era você jovem recepcionando uma letra dessa? Porque assim, também é outra percepção, né? Hoje a É, gente consegue. essas letras com cunho mais social, que tem essas mensagens nas entrelinhas, eu tinha 15 anos em 2016, né? Não era muito perceptível a mim na época. Eu fui compreendê-las melhor com o meu amadurecimento e só reforçou a minha percepção sobre a obra dele, né? Eu me A conectava, claro que eu profundidade. me conectava com as canções e tudo, mas esses detalhes da letra que a gente está trazendo hoje, eu me conectava mais com a parte da amorosa e tudo, como eu Uhum. ligo para você, né? Eu vivia esperando a vida aparecer no Jornal Nacional, olhar preso no vídeo, eu esperava o suicídio de algum boçal, mas até isso tem o Humberto, a marca Humberto, né? Você Uhum. apareceu e disse, cara, eu prefiro outros canais, você apareceu, né? Sabe? Aí eu ligo para você, desligo a TV e bababá. Eu me conectava mais nessa fase da minha vida com essas mensagens. Mas logo ali na virada dos anos 90 e tudo, eu já fui percebendo essas músicas que eu já gostava há 2, 3, 4 anos atrás De um e outro vi jeito. como tinha subtextos ali, né? Uhum. Isso é muito legal. E eu Uhum. espero, a gente sabe que não é para todos, não são para todos, mas é bacana quando você faz esse mergulho também na letra. Eu digo Sim. isso, Ju, muito curioso, e você é uma mulher das palavras. Na época de faculdade, já um pouco mais velho do que os alunos que estudavam comigo, eu mostrava muitas canções de Chico, de Fagner, do próprio Renato e Russo, e eles falavam, pô, eu conheço essa música, mas nunca tinha me ligado na letra. Se liguem na letra, galera. Que Isso é ótimo, essencial. Safran. Se liguem na letra. Óbvio que a música é genial, é bacana, é o que faz a gente cantar, A dançar melodia é muito gostosa também, né? E essa também. melodia também conflui com o espírito dele de colocar as coisas escondidas, sabe? Disfarçadas. Uhum. Rola muito. Porque parece uma Total, baladinha, quando você vê, você tá distraído, só ligando as rimas. E tem muita, exatamente. muita coisa boa aqui. Muita coisa Como eu, boa. como eu fui um adolescente tímido e não sabia dançar e tudo, eu me apegava muito às letras, às mensagens. Mesmo as que eu não compreendia, eu perguntava para alguém mais velho e tudo. As citações, os autores, né? Eu sempre falo, eu fui ler Camir por conta do Humberto, eu fui ler Clarice Lispector por causa do Cazuza, eu fui me interessar em Rimbaud e Baudelaire por conta do Renato, sabe? Isso é mó barato, cara. Ah, missão cumprida, hein, Sal? Missão cumprida, hein? Isso é muito bom.